Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos falar um pouquinho com os alunos dos segundos anos A e B, Matemática, apostila 8, setor A, aulas 37, 38, 39 e 40, números complexos, introdução, igualdade conjugado, divisão e potências naturais de I, páginas 100 a 106, ok? Então, vamos dar início aí, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, números complexos, introdução. Uma propriedade dos números reais é que, para todo x real, temos x ao quadrado sendo maior ou igual a zero. Ou seja, o quadrado de um número real não é negativo. Por exemplo, não existe um número real x tal que x ao quadrado é igual a menos 1. Em outras palavras, no conjunto dos números reais não existe a raiz quadrada de números negativos. Essa característica dos números reais causava vários desconfortos quando, no século XVI, na resolução de equações cúbicas com soluções reais, apareciam raízes quadradas de números negativos. O conjunto dos números complexos, indicados por C, surgiu no contexto das resoluções das equações cúbicas. Este conjunto contém o conjunto dos números reais e os números cujos quadrados são negativos. Os números complexos não são reais, são chamados de números imaginários, ok? A unidade imaginária. Entre os números imaginários, destacamos a unidade imaginária, denotada pela letra I. Uma propriedade fundamental da unidade imaginária é que seu quadrado é igual a menos 1, ou seja, I ao quadrado é igual a menos 1. Por exemplo, I vezes a raiz de 2 elevado ao quadrado. É a mesma coisa que I ao quadrado vezes 2, que é igual a menos 2. I vezes a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Ó, cortei o quadrado do 3, então ficou I ao quadrado vezes 3. I ao quadrado não vale menos 1? Menos 1 vezes 3, menos 3. I menos I elevado ao quadrado. Então ficaria I ao quadrado, né? Menos e menos dá mais, I ao quadrado, I ao quadrado. I ao quadrado é igual a menos 1. Números complexos. Todo número complexo pode ser expresso na forma A mais BI. Então, em que A e B são números reais quaisquer e I é a unidade imaginária. Nessas condições, sendo Z igual a mais BI, nós temos A mais BI é chamada de forma algébrica do número complexo Z. Isso aqui, ó, importante gravarmos, né? Importante a gente guardar essa informação aqui, ok? A é a parte real de Z, e indicamos RE de Z igual a A. B é a parte imaginária de Z, e indicamos a imagem de Z igual a B. Z é um número real, tal que B é igual a zero. Z é um número imaginário, tal que B é diferente de zero. Z é um número imaginário puro, tal que A igual a zero e B seja diferente de zero. Vamos citar alguns exemplos. Para Z igual a 3 mais 4i, temos que o Z é igual a 3, o RE de Z é igual a 3, né? E a imagem de Z é igual a 4, logo Z é um número imaginário. A forma algébrica do número complexo Z igual a 3 é Z igual a 3 mais 0i, em que RE de Z é igual a 3 e a imagem de Z é igual a 0. Portanto, Z é um número real. Com Z igual a menos I raiz de 2, temos Z igual a 0 mais menos raiz de 2i, em que RE de Z é igual a 0 e a imagem de Z é igual a menos raiz de 2. Logo, Z é um número imaginário puro. Igualdade de números complexos. Dois números complexos são iguais, C e somente C, eles têm a mesma parte real e a mesma parte imaginária. Então, ó, A mais B igual a C mais DI. Logo, A é igual a C. Ó, o A é igual a C e o B é igual ao D. Lembrando que A, B, C e D são números reais. Vamos determinar aqui um exemplo. Com x e y reais, temos
x mais yi igual a 5, mais 7i. Logo, meu x vai ser igual a 5 e o meu y vai ser igual a 7, ok? Adição e subtração de números complexos. Bom, a mais bi mais c mais di é igual a mais c, ó, a mais c, mais b mais d vezes i. Lembrando então que nós estamos separando aqui, separamos o no imaginário. A mais bi menos c mais di. Então ficaria a menos c mais b menos d vezes o i. Lembrando que a, b, c e d são números reais. Tudo bem até aqui? Bom, então continuando aqui, na adição de números complexos, a parte real da soma é a soma das partes reais e a parte imaginária da soma é a soma das partes imaginárias. Do mesmo modo, na subtração desses números, a parte real da diferença é a diferença das partes reais e a parte imaginária da diferença é a diferença das partes imaginárias, ok? Bom, então vamos tentar aqui, vamos montar alguns exemplos para a gente tentar entender. 2 mais 7i mais 6 mais 3i. Ó, o 2 e o 6 somei. Mais 7 mais 3 vezes i. Então ficou 2 mais 6, 8. 7 mais 3, 10. 8 mais 10i. Simplesmente somei esse com esse com esse. Perfeito? 2 mais 7i menos 6 mais 3i. 2 menos 6 menos 4. 7i menos 3i. 4i, mais 4i, ok? Então, ó, o 7 menos 3 dá 4 positivo. Multiplicação de números complexos. Então, vamos tentar montar aqui a multiplicação. A mais bi vezes c mais di. Então, ficou, ó, a vezes c menos b vezes d. Mais a mais d vezes b vezes c. E lembrando que tem um izinho aqui, ó. Em particular, temos A vezes C mais DI é igual a AC mais ADI. A, B, C e D são números reais. Bom, a propriedade distributiva do produto em relação à soma também é válida no conjunto dos complexos. Assim, para calcular a multiplicação entre números complexos, basta aplicar essa propriedade como podemos ver a seguir. Por exemplo, nós temos aqui, ó, 2 vezes 6 mais 2 vezes 3i. Depois, 7i vezes 6 mais 7i vezes 3i. Então, 2 vezes 6, 12. 2 vezes 3i, 6i. 7i vezes 6, 42i. 7i vezes 3i, 21i ao quadrado. O que eu preciso lembrar? Ó, que esse 21i ao quadrado, eu tenho que lembrar que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, esse cara aqui, ó, vai valer menos 21, que é o que eu tenho aqui, ó. Então, 12 menos 21 mais 6 mais 42i. Menos 9 mais 48i. Perfeito? Equações do segundo grau com coeficientes reais. Considere a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que os coeficientes a, b e c são números reais, com a diferente de zero. Agora vamos estudar a resolução dessa equação no conjunto dos números complexos. Bom, ax ao quadrado mais bx igual a menos c, multipliquemos ambos os membros por 4a para obter um quadrado perfeito. 4a ao quadrado vezes x ao quadrado mais 4a bx igual a menos 4ac. Somemos b ao quadrado a ambos os membros para obter um quadrado perfeito. Bom, então nós temos 4a ao quadrado mais 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx mais b ao quadrado é igual a b ao quadrado menos 4ac. Bom, então nós conseguimos entender que 2ax mais b, tudo isso elevado ao quadrado, é igual a b ao quadrado menos 4ac. Aqui em cima, sendo a, b e c números reais, podemos afirmar que b ao quadrado menos 4ac é um número real. Essa expressão é chamada de discriminante de ax ao quadrado mais bx mais c e é denotada pela letra grega delta maiúsculo. Então, 2ax mais b, tudo isso ao quadrado é igual a delta, e aí eu tenho que 2ax mais b, tudo isso elevado ao quadrado menos delta igual a zero. Essa é a primeira informação. Primeiro caso, com o meu delta sendo maior ou igual a zero. Bom, nesse caso, podemos afirmar que existe um número real cujo quadrado é delta.
Este número é a raiz de delta, isto é, a raiz quadrada de delta de 1 temos. Então, 2ax mais b elevado ao quadrado menos raiz de delta ao quadrado é igual a 0. Organizando todas as nossas informações, eu consigo entender aqui, ó, que o meu x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2. Equação de segundo grau que nós já temos. Segundo caso, o meu delta sendo menor que 0. Nesse caso, podemos afirmar que não existe um número real cujo quadrado é delta. Sendo delta menor que 0, temos menos delta maior que 0. Portanto, existe um número real cujo quadrado é menos delta. Esse número é raiz de menos delta. Isso é, menos delta é igual a raiz quadrada de menos delta. De 1 nós temos. Então, substituindo aqui as nossas informações, nós vamos ter essa informação. Reparem que tem uma diferença aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos i vezes a raiz de delta dividido por 2. Nesse caso, as raízes da equação são números imaginários. Então, ó, repara aqui que dentro da raiz ele está negativo. Por exemplo, x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a 0. Vamos determinar o nosso delta. Reparem, olha quanto deu o meu delta aqui, ó. Deu menos 12. Professor, meu delta deu negativo. Até a gente aprender números imaginários e o conjunto dos complexos, nós não conseguimos resolver isso daqui. Nesse momento, nós vamos conseguir resolver. Eu vou falar que menos delta é igual a 12. Então, menos b mais ou menos i vezes a raiz de menos delta. A raiz de 12 vai ser 2 raiz de 3, então 2i raiz de 13 dividido por 2. Então, ó, coloquei em evidência o 2, ficou menos 1 mais ou menos i raiz de 3. Vamos falar um pouquinho sobre conjugado complexo. Seja z igual a mais bi com a e b reais, é um número complexo. Qualquer o conjugado complexo de z é o número z, ó, repara que tem um risco em cima, que é igual a menos bi. Repara que o que inverteu, ó, o sinal, né, o sinal do número imaginário. Para obter o conjugado de um número complexo, basta trocar o sinal de sua parte imaginária. Então, ó, o conjugado de 3 mais 4i é igual a 3 menos 4i. O conjugado de 3 menos 4i, 3 mais 4i. O conjugado de 7i, menos 7i. O conjugado de 11 mais 0i é 11 menos 0i. Logo, o conjugado de 11 é igual a 11. Propriedades dos conjugados complexos. Então, nós temos aqui, ó, sendo z e w números complexos quaisquer, nós temos propriedade 1, conjugado de z é igual a z. O conjugado, a propriedade 2, o conjugado da soma é a soma dos conjugados. E o conjugado da diferença é a diferença dos conjugados. Propriedade 3, o conjugado do produto é o produto dos conjugados. Propriedade 4, z vezes o conjugado de z vai ter que ser maior ou igual a 0. Propriedade 5, o conjugado complexo de um número real é o próprio número. Justificativa da propriedade 4. Sendo a e b números reais, nós temos a vezes bi mais a, o conjugado de a mais bi. Organizando, então seria a ao quadrado mais b ao quadrado. Divisão de números complexos. Dados os complexos v e w com w diferente de 0, temos z é igual a v dividido por w. C e somente c, z vezes w igual a v. No exemplo a seguir, apresentamos dois modos de efetuar a divisão de dois números complexos. Bom, vamos lá. Vamos obter a forma algébrica de 6 mais 8i dividido por 2 mais i. Então, vamos tentar montar aqui, vamos tentar entender. Vamos ao primeiro modo, como é que a gente resolve aqui? Então, 6 mais 8i dividido por 2 mais i é igual a x mais yi, com x e y reais. Bom, organizando aqui, ó, multipliquei em cruz, ok? Nós vamos ter um sisteminha do sistema 2x menos y igual a 6, x mais 2y igual a 8. Posso organizar aqui. A soma das equações membro a membro resulta em 5x igual a 20, ou seja, x igual a 4. De x igual a 4 e x mais 2y igual a 8, obtemos y igual a 2. Logo, eu sei então que 6 mais 8i dividido por 2 mais i é igual a 4 mais 2i. Segundo modo, 6 mais 8i dividido por 2 mais i. Repare, eu fiz o seguinte, ó, eu igualei e multipliquei por 1. E aí eu tenho 2 menos i vezes 2 menos i. Note que 2 menos i é o conjugado do complexo 2 mais i. Olha lá, o conjugado desse cara aqui. Bom, organizei aqui, ó, multipliquei, né, como se a gente tivesse feito a racionalização. E eu consigo encontrar também a minha resposta. 4 mais 2i. Perfeito?
Potências naturais da unidade imaginária. Sendo I a unidade imaginária, nós temos I elevado a 1 é igual a I ao quadrado é igual a menos 1, I ao cubo, não seria I ao quadrado vezes I? Lembrando que I ao quadrado é menos 1, então menos 1 vezes I dá menos I. E a quarta potência, não seria I ao quadrado vezes I ao quadrado, que seria menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. E a quinta, não seria I à quarta vezes I, que é igual a I? Então, ó, 1 vezes I, vai dar o I sozinho. E a sexta, não seria I à quarta vezes I ao quadrado? Lembrando que o I à quarta vale 1, I ao quadrado vale menos 1. Então, menos 1. E a sétima, I à quarta vezes I ao cubo, que vai dar menos I. E a oitava, seria I à quarta vezes I à quarta, que seria 1. E a nona, que seria I à oitava vezes I, que seria igual a I. Perfeito? Então, aqui, resumindo, temos, então, todas essas informações. E importante, né, determinarmos aqui esse quadro, né? É importante a gente lembrar dessas informações aqui. Perfeito? Observando os dados do quadro acima, nota-se uma regularidade, sendo n um número natural, os valores de I elevado a n repetem-se de 4 em 4, do seguinte modo. Então, I elevado a n é igual a I elevado a R, em que R é o resto da divisão de n por 4. Se R é igual a 0, então I elevado a n é igual a 1. Sendo que IR, nessa ordem, o quociente, o resto da divisão de n por 4 termos, n igual a 4q mais r. Nessas condições, nós temos I elevado a n é igual a I elevado a 4q mais r. Então, nós temos essa informação aqui, ó. 1 elevado a q vezes 1 é o I elevado a r. E aí, nós temos aqui 1 e vezes I elevado a r igual a I elevado a r. Bom, vamos tentar um exemplo, vamos tentar entender. Ó. I elevado a 19 é igual a I ao cubo, pois o resto da divisão de 2019 por 4 é 3. Então, I ao cubo, nós já determinamos, ó. I ao cubo, né, que é o que sobrou. Tudo bem? E aí eu consigo determinar lá o I ao cubo. Vamos determinar a segunda parte. I1 mais I elevado a 2016. Então, ó, eu organizo aqui, ó. Então, ficou 1 mais 2I mais I ao quadrado elevado a 1008. Aqui eu posso organizar, lembrando que esse I ao quadrado ia ser menos 1, então eu posso cortar, ficou 2I elevado a 1008. Então, 2 vezes 1008 vezes I elevado a 1008. 2 vezes 1008, lembrando que o 1008 eu posso simplificar, vai dar 1, né? A gente poderia dividir lá, a gente consegue determinar, daria 1. E aí eu tenho 2 elevado a 1008. Depois eu tenho na segunda parte, 1 mais I elevado a 2017. Organizando da mesma forma, eu consigo determinar 2 elevado a 1008 vezes 1 mais I. Perfeito? Bom, pessoal, nesse momento, claro, vou pedir para que vocês realizem alguns exercícios. Então, vamos lá. Vou pedir para que vocês realizem os exercícios da aula 37, das páginas 100 e 101, os exercícios 1 e 2. Da aula 38, das páginas 102 e 103, os exercícios do 1 ao 3. E da aula 39, das páginas 104 e 105, os exercícios do 1 ao 3. Da aula 40, página 106, os exercícios do 1 ao 4. Em caso de dúvidas, encaminhe um e-mail para duvidas2medio@conquistaanglo.com.br. Muito obrigado pela atenção, aguardo todos vocês em nossas próximas aulas. Tchau, tchau!